A Corte de Cassação de Roma, última instância do judiciário italiano, confirmou recentemente a condenação do jogador Robinho a 9 anos de prisão por violência sexual de grupo, cometida em janeiro de 2013 contra uma mulher de origem albanesa. Quem comenta os desdobramentos jurídicos dessa sentença é Matheus Falivene, advogado criminal e participante de hoje do nosso quadro Direitos e Deveres. Doutor Matheus, bem-vindo ao quadro Direitos e Deveres. Hoje vamos falar do caso Robinho. O jogador foi condenado pela justiça italiana, em última instância, por estupro coletivo. Doutor, antes de mais nada, eu queria saber, condenado em última instância, o que isso significa? Olha, primeiro, muito obrigado, agradeço por estar aqui falando. Bom, o que significa dizer que ele está condenado em última instância? Significa que a decisão transitou em julgado, não é mais possível que ele recorra daquela decisão condenatória perante a justiça italiana. Então, perante aquele sistema de justiça, o sistema de justiça italiano ele está condenado e não cabe mais nenhuma forma de recurso. Chegou até o último nível, que é a chamada Corte de Apelação de Roma. Depois dali, não mais há outro caminho a ele tomar. Então, está condenado, a pena é considerada com isso definitiva. E, doutor, agora vamos falar na relação entre os dois países. A justiça italiana já falou que vai tomar providências em relação à prisão dele. Mas como que funciona essa questão por ele estar no Brasil? Olha, essa questão da possibilidade da prisão dele é muito controvertida. Por quê? Como bem dito, ele está no Brasil. Ele veio para o Brasil e, como a gente sabe, a nossa Constituição Federal proíbe que sejam extraditados nacionais. Então, um brasileiro nato, ou mesmo naturalizado, não será extraditado. Especialmente o nato. O Robinho, a gente tem que lembrar, é um brasileiro nato. Então, não existe a possibilidade da nossa justiça, do nosso governo, mandá-lo para cumprir a pena na Itália. Dito isso, abrem-se duas teorias a respeito da questão. Para uma primeira corrente, né, uma primeira teoria, somente ele poderia ser punido aqui no Brasil, ele só poderia cumprir essa pena caso houvesse um novo processo aqui no Brasil e ele fosse condenado neste novo processo. Já uma outra corrente, que eu entendo mais correta no caso, mas também é lógico que é discutível, diz que nesse caso é possível a chamada transferência da execução penal. O que acontece? A nossa lei de imigração, ela prevê no seu texto a chamada transferência da execução penal, que ocorre quando um indivíduo é condenado no exterior, mas não pode ser extraditado por ser brasileiro nato, no caso, e daí o outro país requer que a pena seja executada aqui no Brasil. É como se fosse uma homologação de sentença estrangeira, só que na área penal. Então, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, vai avaliar se foram respeitados todos os direitos dele, se ele teve as garantias processuais, se a condenação é correta, e a partir daí poderá ou não homologar essa sentença penal condenatória estrangeira e determinar a execução da pena aqui no Brasil. E essa execução seguirá as regras da execução penal brasileira, da nossa lei de execução penal, e não do chamado direito penitenciário italiano. Doutor, pelo que eu entendi, então, essa segunda teoria, na verdade, é a busca, assim, é a análise de uma certa equivalência entre o que foi o processo lá e o que seria o processo aqui. Exatamente. Vai avaliar, quer dizer, nós não avalia o mérito, porque o mérito já está julgado, mas vai avaliar se foram respeitadas todas as garantias processuais, os direitos dele, se a condenação em tese foi justa e também se ela se adequa à legislação brasileira. O que o doutor falou, né? Por mais que tenha decisão lá e uma certa efervescência da justiça italiana em resolver isso rapidamente, não vai ser assim, né? Ainda tem alguns degraus aí para a gente cumprir. Não, vai longe ainda, porque tem todo um procedimento, o STJ geralmente demora para homologar essa sentença estrangeira, já é um procedimento demorado, e nesse caso, muito provavelmente a discussão vai chegar no STF. Então, depois vai ter todo o processo no STF, então, muito tempo. Assim, o Robinho é uma pessoa influente, ele é muito conhecido, ele tem um poder aquisitivo bom, então ele vai ter como levar essa discussão bastante longe, e pode ser que não execute no final. Eu entendo que é cabível a execução, mas pode ser que, por conta das circunstâncias, acabe não executando a pena depois de todo esse processo, pode acabar prescrevendo e outras questões aí que podem advir em razão do tempo.